Pode sentar, amados. Evangelho segundo João. Evangelho escrito por João, né? Os alunos do IBEM, né, pastor Maurício, os alunos do IBEM, eles são bastante corneteiros, né? Bastante atentos. E quando eu abro a expressão, abra o Evangelho de João, segundo João, escrito por João, esses dias eu peguei os alunos me imitando aqui na aula, né? Abre João, segundo João, escrito por João. Eu disse, é para dar ênfase que é João, né? Aí alguém perguntou, João Batista? Não, não é João Batista. João Batista é outra história, outro personagem. Esse João é o discípulo amado que escreve, né, essa mensagem do Evangelho para mostrar a glória de Deus. Nós temos trabalhado aqui algumas manifestações da expressão que Jesus vai falar do Evangelho de João, quando ele diz que eu sou. E o evangelista João, ao escrever, ele vai dizer bem claro: esses sinais que ele fez, e depois os anúncios que ele falou do eu sou, é para mostrar que Jesus é Deus, e que a glória de Deus é manifestada por meio dele, da vida das pessoas e na história. Essa é a mensagem. E mais uma vez, o Evangelho de João vai falar que Jesus é hoje a ressurreição e a vida. João capítulo 11, a partir do verso 17. A história é bem longa, tá? O texto ele é bem longo, então ele vai praticamente todo o capítulo 11, mas nós vamos ler uma parte dele, que nós vamos trabalhar parte desse texto. 11, verso 17. Acharam? Amém? Verso 17 diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou então-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir? Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Tá bom até aqui a leitura da palavra do Senhor. Bem, antes de nós continuarmos, eu queria que todos lessem essa frase que está no painel, que é a frase do nosso texto, do verso 25 e 26. Vamos ler junto? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Eu achei muito fraquinho, né? Algo que fala sobre a vida eterna. Achei fraquinho. Vamos ler de novo? A gente grava bem. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Amém. Amados, quando nós vamos estudar história, filosofia, sociologia, história da igreja cristã, a história do cristianismo, quando você começa a estudar
alguns pensadores, né, que trabalham a cosmovisão desse mundo, nós vemos sempre algumas perguntas que movem a ciência, a parte acadêmica, os estudos. E a perguntinha, duas perguntinhas básicas, né, que surgem em toda a história, e as respostas são tentados dar com base nessas perguntas, da onde eu vim e para onde eu vou. Essa é a resposta que nós pensamos muito, né? Então, eu lembro que quando eu era jovem, adolescente, eu queria ter 18 anos logo, né? Os meus amigos eram mais velhos, eu queria ficar mais velho logo, e isso chegou rápido. Quando eu estava com 29, eu queria voltar aos 18, né? Mas eu fiquei feliz que dizem que o 30 anos é a maturidade. Eu não lembro, passou tão rápido. E cada ano que passa, mais experiente, não velho, eu vou ficando, mas cada ano que passa me dói mais o corpo, me dói mais os ossos, estou mais cansado. O pastor fazer assim, você está concordando, com isso você está concordando, é isso mesmo. Eu vou ficando mais cansado. E cada ano nós comemoramos, né, a graça de Deus de mais um ano, mas também veio uma realidade, né? Mais perto do fim está chegando. Esses dias eu comecei a pensar, eu estou com 35 anos, 44, acho que é 45, eu já parei de contar, né? E fiquei contando, fazendo os cálculos. Eu vivi mais do que o tempo que eu tenho para viver. E eu fiquei pensando, se calculando mais a 60, 70 anos ali, numa condição boa, né? Se eu chego, mas tudo bem. Eu fiquei pensando, eu tenho menos tempo do que eu já vivi. Então eu tenho que aproveitar a qualidade de como eu vou viver. Eu estou naquela fase agora que eu tenho que me preocupar com a qualidade de vida com a minha família, de vida com o meu filho, aguardando ansiosamente os netos que não vêm, mas Deus há de mandar, né? De passear, de curtir meus irmãos na igreja, os jovens, os adolescentes, vir para o almoço, né? Poder estudar, usufruir desse momento que eu tenho, desse privilégio de poder falar com vocês. Eu quero qualidade de vida, né? Eu quero aproveitar isso porque o meu fim se encaminha, né? Daqui 10, 20, 30, eu não sei, mas a morte vem. Então a pergunta é: da onde você veio e para onde você vai? Ela está na história, enraizada em todos os conceitos de sociedade. Sobre isso, os filósofos pré-socráticos de início, eles, para responder essa indagação da Grécia Antiga, eles criaram teorias naturalistas, que o homem veio da água, veio do pó, veio do núcleo, do átomo, e todas essas expressões que não satisfazeram, não trouxeram alívio ou direção à sociedade grega, da onde eu vim e para onde eu vou. Isso não explicou nada. Aí eles resolveram criar os deuses gregos, Zeus, Poseidon e todos mais, para dizer que esses deuses criaram todo o mundo e que nós vamos morrer e morar no Olimpo com esses deuses. Mas também isso não resolveu. Os grandes sociólogos, filósofos da modernidade, né, tentam responder sobre quem é o ser humano. E a grande ênfase é dizer que você é uma evolução, você é uma explosão cósmica que virou uma bactéria, que virou um vermezinho, virou um bichinho, e agora ficou essa coisa, né? Um caos. Tem gente que se parece com os bichinhos vermezinhos mesmo, tem gente feia mesmo, né? Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina outra, que você veio de Deus, você é a criação de Deus, de um projeto e um programa de Deus. Então essas respostas, de onde eu vim para onde eu vou, em toda a história ela não é respondida. Mas meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você que você tem que ter bem claro
o seu princípio de fé, da onde você veio e para onde você vai. As Escrituras nos ensinam bem claro quem é o seu Criador e o que Ele planejou, preparou para você. E nesse texto nós temos essa resposta, né? Essa resposta nas perguntas de Marta. Quem é você? Ou da onde você veio e para onde você vai? No diálogo entre Marta e Jesus vai ficar bem claro, e é essa parte que eu gostaria do texto de trabalhar com vocês. Nós poderíamos nesse texto trabalhar duas concepções. A primeira parte, a parte histórica, daquele relato onde Jesus, ao ter a informação que Lázaro estava doente, e que Lázaro estava a falecer, até Jesus chegar, encontrar o túmulo de lá onde estava Lázaro, e Jesus chorar, e Jesus se compadecer, conversar com Marta, conversar com Maria, e Jesus mandar tirar a pedra, e Lázaro vem para fora, e tira os lençóis, e o milagre da ressurreição, de vencer a morte, de trazer Lázaro à vida. Podemos falar nessa noite sobre os princípios pedagógicos de Jesus ao ressuscitar Lázaro, ou do privilégio e das características, né, que nós temos, ou dos benefícios que nós temos em Cristo sobre a ressurreição. Poderíamos falar também sobre a pessoa de Jesus ao chorar, ao sofrer, ao sentir a dor, ao se envolver com Marta, Maria e Lázaro, ao se envolver com uma família. Poderíamos trabalhar todos esses princípios. Na verdade, eu comentava com os nossos missionários aqui, com o pastor, que esse também é mais um texto. Poderia sair 3, 4 mensagens numa noite sobre Jesus e a ressurreição e a vida. Mas eu vou trabalhar apenas nesse diálogo hoje, Marta com Jesus. Esse diálogo específico que vai falar sobre algo mais escatológico, sobre essa pergunta: para onde você vai? Para onde você vai? Qual é o plano de Deus para o seu futuro? E quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, Ele vai revelar o plano de Deus para a minha e a sua vida, na verdade, a vida de todo ser humano. Bem, o nosso texto que nós lemos diz assim: quando Marta soube que Jesus estava vindo, ela vai ao encontro de Jesus e faz uma pergunta. Primeiro: Jesus, por que você demorou tanto? Se você estivesse aqui, Lázaro estaria vivo. Se você estivesse aqui quando eu mandei te chamar, Lázaro estaria vivo. Daí ela continua: mas eu sei, se agora, se você pedir ao Pai qualquer coisa, Ele vai te ouvir e vai acontecer. De primeira intenção, Marta está questionando e falando com Jesus algo imanente, algo relacionado a essa vida, à morte física de que Lázaro estava sepultado. Ela estava questionando, falando algo desse mundo primeiro, algo sobre morrer fisicamente, ser sepultado, e a ideia de voltar a viver. Mas a conversa continua. Quando Jesus disse: Marta, fica tranquilo, minha filha, o seu irmão vai ressurgir, ele vai voltar a viver. E a resposta de Marta, teologicamente, calvinistamente, Calvino não estava naquela época, né? Marta vai dizer assim: eu sei, Jesus, eu sei que meu irmão vai ressurgir. Eu sei, Senhor, que o meu irmão vai ser ressuscitado. Eu sei que o meu irmão um dia, o Senhor vai trazer da sepultura e vai fazê-lo levantar.
Senhor, eu sei que no último dia, quando o Senhor for exterminar esse mundo, for acabar com esse mundo, for restaurar toda a sua criação, julgar os ímpios, eu sei que no último dia, Lázaro vai ressurgir. Algo futuro. Eu estava revelando uma teologia, que nós discutimos hoje na formação de pastores, formação de líderes, sobre a ação de Deus. Nós estudamos isso em Apocalipse, quando Deus vai fazer os seus ressuscitarem, para morar eternamente com Ele, e os ímpios ressuscitarem para o juízo final. Ela está dizendo: Senhor, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia, mas agora ele está morto. Aí Jesus vai dizer essas palavras: eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso, Marta? Ela responde: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é a ressurreição e a vida. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor não só tem poder para ressuscitar, mas trazer as pessoas à vida, e a vida é o próprio Senhor. Ele não só tem poder, como Ele é a essência, a base, a existência de toda a vida. Porque eu sei, Senhor Jesus, responde ela, eu sei que você é o Cristo, eu sei que você é o ungido de Deus, eu sei que você é aquele que Deus prometeu aos profetas e que viria um dia. Eu sei que o Senhor é o próprio Deus, o Verbo encarnado. Eu sei que o Senhor é o poder, a glória manifestada do próprio Deus e o próprio Deus. Por isso eu creio, Senhor, que o Senhor vai ressuscitar meu irmão no último dia. Então, na mente dela tinha duas coisas bem claras ao conversar com Jesus. Primeiro, sobre a ressurreição e sobre a glória de Deus manifestada naquele momento de trazer Lázaro à vida. Mas ela também tinha a concepção de que tudo que acontece nesse momento é uma manifestação pedagógica de Deus, de algo maior e melhor para o futuro. A glória de Deus manifestada hoje, nos milagres da presença de Jesus, é um pouco da glória de Deus que nós vamos usufruir quando chegarmos no último dia e estarmos no lugar que Deus preparou. Para isso, 3 coisas sobre esse ressuscitado no último dia que Marta e Jesus estavam discutindo. Eu gostaria de trazer para nós hoje, de trazermos a reflexão. A primeira delas é que quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, como diz o nosso versículo, quem crer em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive, e crê em mim, não morrerá, mas viverá eternamente. A primeira coisa que Jesus está discutindo com Marta e nos traz a reflexão é de que a eternidade é uma realidade. A eternidade é uma realidade. Bem, quando João escreve essa narrativa, ele está escrevendo a uma igreja que tinha muitos conflitos, muitos debates com os filósofos gregos. A filosofia, o ensinamento grego era muito forte. E naquele tempo, muitos acreditavam de que morreu, acabou. Não há uma ressurreição, não há uma vida após a morte. Morreu, acabou. Bem, na verdade, não é só lá. Hoje nós temos muitos princípios religiosos ensinados que diz assim de que aproveite a vida, aquela filosofia ou aquela mensagem filosófica muito culta diz assim: deixa a vida me levar, vida leva. Vocês escutaram essa música, né? Um cantor de pagode cantava muito isso: deixa a vida me levar, vida leva eu, porque nesse mundo passou, morreu.
Aproveite a vida, né? Curta a vida doidado, né? Esses são os princípios que vêm para os nossos adolescentes e os nossos jovens. Curta a vida, aproveite, faça de tudo, não perca tempo, não se arrependa, faça, porque você vai ficar velho e vai passar desse mundo. E na verdade outras concepções, como a economia, como os processos políticos, como os conceitos de sociedade, do ter para ser, né, de ganhar dinheiro, de construir sonhos nesse mundo, nós vemos que muitos princípios, que não são ruins até, têm nos ensinado a viver esse mundo, como se fosse o último estágio da vida. E, na verdade, o cristianismo, a igreja muitas vezes, tem vivido isso, né? Faz sonhos e projetos para esse mundo, né? Eu vejo muito, nós temos o privilégio aqui em Coronel Vivida de estarmos formando em dezembro 12, se não me falha a memória, 12 jovens que querem ser missionários, que querem ser pastores. Se você pegar em geral, está em falta homens, jovens que querem abrir mão seus sonhos, da sua vida para servir ao Senhor. E sabe por que falta jovens querendo ser pastores e missionários? É culpa de nós, pais crentes, que preparamos nossos jovens para serem médicos, professores, psicólogos, advogados. Nada contra a profissão, amém. Nós temos cristãos que fazem parte de toda a escala e área da sociedade. Nós temos ensinado aos nossos filhos somente a sonhar com esse mundo, porque a eternidade foi roubado do nosso palavreado, do nosso conceito, da nossa vida, porque nós nos pegamos muito com as coisas desse mundo. Como eles estavam aqui, apegados àquela situação de sofrimento daquela morte. E ainda eu vi o pastor Nicodemos falando sobre isso. Ele dizia assim, que ele ficou imaginando Judas, né? Judas dizendo, bem feito, vocês gastaram todo o perfume lavando os pés de Jesus, agora não tinha perfume para limpar e cuidar de Lázaro, ele vai ficar cheirando mal, né? Judas pensando no dinheiro, né? Porque quando lava os pés de Jesus, ele fala, né? Por que gastando todo esse dinheiro, né? Dando pegar esse dinheiro e dar para os pobres? Ele era o pobre da história, porque os conceitos estavam nesse mundo. E Jesus vai dizer assim, Marta, quando eu falo que sou a ressurreição e a vida, e você afirma que o seu filho, o seu irmão vai ressurgir, vai ressuscitar no último dia, você está trazendo o conceito de eternidade. Não chore pelo seu irmão, ele vai estar na eternidade. Não se preocupe, você vai estar na eternidade. Eu digo para você, não se preocupe, mesmo você esquecendo disso, você vai estar na eternidade. Porque quando Gênesis fala que Deus, ao criar o mundo, cada dia Deus criou e viu que era bom, no último dia Ele vai criar o homem, depois cria a sua esposa, e Deus vê que isso é muito bom. Deus cria o homem segundo a sua imagem, diz lá a Escritura, façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus está, ao criar o homem muito bom, segundo a imagem de sua semelhança, Ele está criando também o reflexo da eternidade. Porque o homem e a mulher, o ser humano, foi criado no jardim para ser eterno. Na teologia, eles usam duas expressões, que é de eterno ou sempre eterno. As duas expressões vão diferenciar da eternidade de Deus, porque Deus não teve início, Deus não tem meio e Deus não tem fim. Ele sempre existiu, Ele é eterno. O tempo é nosso, humano,
o tempo de Deus é outro, não conseguimos medir. Mas o homem, o ser humano, você e eu, nós tivemos um início, nós tivemos um começo, mas não teremos um fim. Deus não criou você para ser exterminado. Deus não criou você para ficar sepultado. Deus criou você para uma vida eterna com Ele. Ele criou um lugar, o céu. Ele criou outro lugar chamado Novo Céu e Nova Terra, que já existe, Apocalipse fala, mas não se manifestou ainda. E a eternidade com Deus, onde vamos viver com Ele. Ele criou Adão e sua mulher Eva para viver eternamente. Ele criou você e eu, vindo dessa árvore que é Adão e sua esposa, para que nós, como semelhança de Deus, também vamos viver eternamente. Então Jesus diz que eu sou a ressurreição e a vida, e no último dia, está dizendo, não tem jeito, mesmo que você quisesse ficar sepultado e dormindo, você não vai ficar, porque a eternidade é uma realidade. Mas existe dois aspectos da eternidade que nós precisamos destacar aqui. Quem crê em mim viverá eternamente. Essa eternidade criada para os filhos de Deus chama-se viver eternamente diante do trono de Deus, viver eternamente debaixo da graça de Deus, viver eternamente debaixo dos cuidados, da proteção, usufruindo, gozando dos benefícios de estar eternamente no céu. Ele diz que essa eternidade foi preparada por Deus, mas por causa do pecado, somente aqueles que morrem e ressuscitam com Cristo vão nessa eternidade com Deus. E tem a outra eternidade, que é viver longe da presença de Deus, ou melhor, é viver sob a presença de Deus, mas a presença de juízo, o julgamento, a condenação, que é o inferno. É você viver lá para toda a eternidade, vendo Deus, abençoando os outros e julgando você. Sofrimento eterno, lago de fogo e enxofre. Duas realidades dentro de uma só. Primeira, a eternidade existe. Ela chama-se céu para aqueles que aceitaram e vivem com Jesus. B, ela se chama inferno para todo aquele, quando ouviu o Evangelho, disse, não, eu não quero andar com Jesus. Pois se Jesus é a ressurreição e a vida, a ressurreição e a vida, a eternidade, é somente para quem crê nele. Quem não crê, está condenado, perecerá eternamente. Então essa conversa com Jesus, ele começa dizendo para Marta, com relação a Lázaro, não temas, com relação a você, não temas. Sabe por quê? Para onde você vai? A nossa pergunta do início. Você vai morar eternamente com Deus. Amém? Amém. Você vai morar eternamente com Deus? Amém. Amém. Alex, eu não concordo, eu não gosto disso. A Bíblia também deixa bem claro. Para o céu ou o inferno ser uma realidade, você não precisa concordar. Você não precisa aceitar. Você não precisa, filosoficamente, eu não concordo com isso. Pode, discorde mesmo. Mas ele existe. Eu não gostei muito da pregação do Alex, porque ele falou sobre o inferno. Não tem problema, pode não gostar. Mas isso não altera o fato de que a eternidade existe. E lá que você vai morar. Ou com Deus, graça. Ou com Deus, juízo.
Jesus faz a diferença. Outra realidade que ele vai trazer aqui é de que nesse projeto de Deus de eternidade, de ressurreição e a vida, né, o plano de Deus para a vida eterna está relacionado com a matéria. Deus está preocupado com a restauração e transformação daquilo que Ele criou, a matéria, ou seja, corpo. Ressurreição está relacionado com o corpo físico, com voltar a viver, voltando lá com Gênesis, quando Deus criou toda a criação, criou o homem e a mulher. Deus deu uma ordem: pode comer de qualquer árvore, menos dessa árvore proibida, árvore conhecimento do bem e do mal, dessa não coma. Mas o homem, seduzido por sua esposa, que foi seduzido pela serpente, aula de Gênesis, escola dominical, venha aprender, vai falar assim que por causa da desobediência, né, algumas coisas aconteceram na criação, que viu Deus que tudo era muito bom. A terra se tornou maldita por causa do pecado. Cristo era necessário vir para vencer e apagar toda essa desobediência e suas consequências. A mulher, ao dar à luz, teria dores para lembrar do pecado. O homem, do suor do teu rosto, iria comer, tinha que plantar, e viria ali as pragas, o picão, as ervas daninhas. Por causa da desobediência, o homem, ele ia morrer. A morte física é uma realidade não criada por Deus, mas criada pela desobediência. O pecado, né? O ser humano não era para passar pela morte física. O pastor de manhã falou hoje aqui, né, que de 27 anos de igreja nós perdemos muitas pessoas, e nesses últimos dias muitas pessoas nos deixaram, padeceram por uma questão de uma doença, uma morte, ou a velhice, ou um acidente. Mas a morte física, a destruição desse corpo, não era o projeto que Deus queria. Mas Deus disse que Ele julgou a desobediência, e a morte passou a ser uma realidade de todos. Está determinado o homem morrer uma única vez. O salário do pecado é a morte. Então toda doença, o que Lázaro estava passando, a morte, o sofrimento, a dor, né, as pragas que acontecem, toda essa destruição que nós vamos morrendo aos poucos, quando uma doença não nos leva rápido, é uma consequência do pecado. É uma ação que Satanás introduziu ao seduzir o homem e a mulher, e a morte passou a ser uma realidade, uma condição de todos nós, de morrermos, de virarmos pó, de proporcionarmos para os nossos familiares momentos tão tristes quando morremos. Alguns, né? Alguns não dá, glória a Deus, né? Mas a morte é uma realidade. Mas quando Jesus diz que eu sou a ressurreição e a vida, Ele traz um outro princípio além da eternidade. Porque para essa eternidade, Deus está preocupado com o seu corpo, porque viu Deus que isso era bom. A matéria foi Deus quem criou. Os sociólogos e a filosofia dizem que a matéria é má, né? E que tem que apodrecer mesmo. Deus não. Deus diz: eu amo você por inteiro. E Deus cria uma proposta. Lázaro, na sua ressurreição, é o ensino pedagógico
do que Cristo ia fazer na cruz ao ressuscitar. E ao ressuscitar, Ele vai dizer: assim será com vocês no último dia. No último dia, os irmãos que descansam, que dormem, a expressão é que estão mortos, aqueles que já morreram, vão ressuscitar. Como vai ser isso, Alex? Eu não sei. E se fosse agora, eu de novo estaria correndo muito rápido, que seria algo muito estranho, as pessoas começarem a ressuscitar. Mas a Bíblia diz que no último dia, quando Cristo voltar, quando Cristo for levar a sua igreja, morar eternamente com Ele e julgar os ímpios, todos vão sair da sepultura. O corpo será restaurado. Todos estarão fisicamente na presença de Deus. E lá receberão viver em corpo no céu, eternamente com Deus, ou em corpo no inferno, sendo julgado. E esse corpo é o semelhante ao de Cristo. A Bíblia fala que nós vamos, junto com Cristo, nós morremos. E nós vamos ressuscitar com Cristo. E a semelhança dele, transformado. Aquilo que o pecado colocou sobre nós, as dores, os males, a velhice, o pecado, a corrupção, tudo aquilo que o nosso corpo conhece nessa vida, parece que será transformada, semelhante à de Cristo. E com essa transformação, nós vamos viver um corpo lá no céu. Viver fisicamente com Deus, no novo céu e na nova terra. Por isso que naquele momento, a ressurreição de Lázaro tinha um fim pedagógico. Mas Lázaro iria morrer de novo. Quando Cristo ressuscita, Ele traz uma outra concepção, que em mim todos viverão, todos ressuscitarão, todos terão um novo corpo. Deus que viu a matéria que era muito boa, Ele vai restaurar, semelhante ao Éden, sem pecado, sem as consequências do pecado, para que fisicamente possamos morar no céu com Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você perdeu alguém querido, que tem saudade, e esse alguém tem Jesus, ele vai estar lá em corpo no céu. E você também. Você vai encontrar as pessoas lá. Porque a restauração do corpo é uma realidade. Deus tem um plano para você como um todo. Fisicamente. Nós vamos viver fisicamente, transformados, é claro, melhorado, é claro, mas com Deus. Ele continua ainda, já que a eternidade terá o corpo transformado, nossa alma também precisa ser transformada. A alma ou espírito, vamos dizer aqui, alma. E aí, como alma, você pode colocar a sua identidade, quem você é. Alma, você pode colocar os seus pensamentos que você tem, os seus sentimentos que você possui, o seu emocional, que nós não conseguimos separar, a sua identidade, o ser vivente, os seus pensamentos, os seus desejos, os seus sonhos, as suas emoções, que são confusas. Você concorda comigo que nós somos uns seres confusos? Eu conheço gente que acorda rindo, vai almoçar chorando, o café está rindo, à noite está xingando nervoso. Isso é tripolar, nem bi não é. E tem gente que, se você passou e disse bom dia, nossa, você foi grosso comigo. Todo sensível. Você não disse nada,
Nossa, não vai falar comigo? Como nós ficamos com picuinhas, né? Como nós arrumamos confusão, como nós criamos monstros emocionais, como nós temos crises emocionais. Nunca surgiu tanto psicólogo, psiquiatra, os psiquias da vida, como tem surgido, porque os nossos sentimentos, emoções, a nossa identidade, quem nós somos, está perdido. Está confuso. Para morar nessa eternidade, Deus vai ressuscitar nosso corpo, mas também vai colocar, transformar, glorificar a nossa alma, junto com o corpo, para vivermos com Deus. Porque nessa eternidade não haverá choro, não haverá medo, não haverá tristeza, não haverá inveja, não haverá confusão. A obra do Senhor na salvação, na restauração, ela é totalmente, ela é completa. Ela vai restaurar o seu físico, sem pecado, sem dor, sem morte. Mas vai restaurar também quem você é, a sua alma. Sem essas reações e ações que envolvem o pecado. Perfeição. Amados, Deus preparou o céu, um lugar perfeito, eterno, e vai deixar você perfeito, eterno, para morar com Ele. Diferente do inferno. Lá terá dor, sofrimento, tristeza, medo, juízo. A história, uma outra história do rico e Lázaro, está bem claro que ele estava no inferno. Pedia para pingar algumas gotinhas no dedo e colocar para se tornar mais fresco, e queria poder voltar para contar para os irmãos, para crer em Jesus, para não ir para aquele lugar de sofrimento. Lá é o caos. Mas Cristo, quando diz eu sou a ressurreição e a vida, Ele está dizendo assim que em Cristo, quando você crê nele, essa vida é plena, e essa restauração é totalmente. O plano de Deus para aonde você vai é algo que se nós fôssemos tentar sistematicamente explicar cada detalhe desse céu, nós não iríamos conseguir. Porque um pouquinho que nos é revelado já é grandioso demais. Mas o fato é que nesse diálogo com a Marta, ele estava trazendo essas concepções teológicas sobre a importância de crer que Deus criou para você. Respondendo à pergunta, da onde você veio? Você veio de Deus. Você faz parte do projeto de Deus. O pecado e Satanás quer fazer você se distanciar e fracassar com o projeto de Deus. Mas Deus, ao enviar Jesus, e Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, Deus está dando a oportunidade de uma reconstrução, de uma restauração, de voltar ao projeto inicial de perfeição. E para estarmos eternamente com Deus, nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser modificados. Santo. Matéria. Santo. Quem nós somos. Cristo é a ressurreição e a vida. Assim, isso significa que por meio de Jesus, Deus vai transformar todas as coisas no último dia. Para nós, o que vale é aguardarmos ansiosamente esse último dia,
E esse último dia pode ser a nossa senha a ser chamada, ou Jesus voltar. Mas enquanto nós vivemos aguardando a restauração física e a transformação da nossa alma e chegar à eternidade, enquanto isso não acontece, Ele nos chama hoje para vivermos e andarmos com Cristo nos caminhos, nos mandamentos, nos princípios que Cristo deixou. Ele vai dizer: viva da melhor forma possível, tenha uma vida abundante, ande sob a luz de Cristo, se alimente aqui do pão da vida, passe pela porta diariamente, ande pelo caminho, usufrua dos benefícios do aprisco, ouvir a voz do pastor, viva intensamente hoje com o Senhor, porque esses benefícios não são só para o céu, mas também para a nossa vida. Viva com projetos nesse mundo, mas sem tirar os olhos do nosso objetivo, que é o céu. Por isso, meu irmão, minha irmã, creio que Jesus é a ressurreição e a vida. É você aproveitar o máximo do seu tempo com o Senhor. Por isso, marido, esposa, vamos viver intensamente o casamento. Os filhos, aproveite o máximo dos filhos. Os filhos, aproveitem o máximo dos pais. Isso é projeto de Deus. Irmãos, igreja, tirem o proveito. O irmão disse hoje para mim, nós estávamos almoçando, ele disse assim: como é bom a nossa igreja. Eu disse: é verdade. Aqui a gente brinca, a gente ora, a gente ri, a gente chora, e no final de tudo isso tem comida. A gente come. Que privilégio poder fazer parte desse povo. Isso é bom? Amém? Amém. Então aproveite. Viva a realidade com Jesus aqui. Busque ministérios. Se envolva em alguma atividade. Se envolva com a SAF. Se envolva com a OPH. Queira ser diácono. Sonhe ser presbítero. Queira ser pastor. Queira ser ministro do louvor. Queira contar historinha para as crianças. Queira se envolver com os eventos. Se envolva. Porque isso é o projeto de Deus. Marta e Maria e Lázaro eram totalmente envolvidos com o Senhor Jesus, ao ponto de, quando ele chegar, mesmo sabendo que Lázaro naquele momento ia ressurgir e que na eternidade estaria com ele, ele chora pela condição do sofrimento de Lázaro, de ser privado da comunhão, chora pela condição humana de ter que passar pela morte. Ele chora, mas ele diz: então aproveita enquanto está vivo, sirva ao Senhor, ande nos caminhos, creia nele, mas não perca o olhar, a fé, a certeza de que Deus preparou o céu para você. E você vai, corpo e alma, morar com Ele. Isso é o grande presente. E essa é a grande revelação do amor de Deus. E tudo isso só é possível porque Jesus é a ressurreição e a vida. Sem Jesus, o céu não vai ser o seu lugar. Sem Jesus, o lugar onde as pessoas vão, não tem vida, tem morte. E essa igreja, há 27 anos de forma oficial, 37,
seu trabalho tem dado essa ênfase, que Cristo é a ressurreição e a vida. Cristo não só ensinou com a sua ressurreição, mas Ele faz todas as coisas serem criadas, sustentadas e transformadas para o último dia, o dia do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? O pastor Maurício tem palavra para dar bênção no final. Pai querido, nós te agradecemos. Poderíamos, Deus, nesse texto falar de tantas características, de tantas coisas práticas para a nossa vida, mas o Senhor colocou no meu coração para ministrar sobre o céu, o lugar para onde nós vamos, esse lugar que a Escritura nos ensina, onde a filosofia, a sociologia, a ciência não conseguem entender e não conseguem explicar. Mas graças a Deus, o Senhor tem revelado essa verdade em Cristo Jesus e na sua palavra, de que o céu, a eternidade, em Cristo, vai ser maravilhoso. Deus, e as pessoas que estão nos ouvindo em casa, estão aqui na sua casa, se alguma delas tem dúvida sobre a fé em Jesus como Senhor e Salvador, que eu possa estar transformando mente e coração, porque precisamos do Senhor Jesus para a nossa eternidade e para a nossa vida hoje aqui nesse mundo. Nós agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que o Senhor te dê a paz. Deus abençoe a vida de cada um desses irmãos. Dê uma semana na presença do Senhor e que conheçam de fato quem é Jesus, o Cristo ressuscitado, que um dia também vai ressuscitar todos aqueles que creem no seu nome, que se entregaram a ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma boa semana para vocês e bom dia.